Querido Pai, sem decisões, eis que coloco diante de Ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida para que você e seus filhos vivam. Nós encontramos o tempo todo direções assim. E quando nós acatamos, porque o Senhor diz, eu coloco diante de você, mas agora eu te dou um conselho: escolha a vida. Escolha a vida, e você e seus filhos serão abençoados. Eu creio que é exatamente isso, Senhor. Sim, eu creio totalmente nisso. O tempo todo, nós estamos diante de situações, aliás, todo dia, nós precisamos renovar a decisão de permanecer na direção que o Senhor nos deu. Porque muitos, quando pararam de atentar para isso, começaram a retroceder, se perderam, olharam para a direita, para a esquerda, olharam para trás, pararam em algum lugar, como nós falamos ontem. E quando nós paramos ainda no lugar errado, porque às vezes o Senhor nos manda para algum lugar, fique aí. E quando vamos para um lugar que o Senhor não nos mandou ir, Deus, eu oro para que o Teu povo adquira visão, todos nós. Onde não há visão, o povo perece. A falta de visão tem arruinado com um monte de pessoas. Um grande número de pessoas, mas não só mundanos, um grande número de cristãos têm sido arruinados por falta de visão. Não tem visão de vida, não conseguem, muitos não conseguem ver além. Aliás, nem vamos muito além, um pouco, mas se enganam, acreditam em mentiras, se distraem, se perdem. A falta de visão tem arruinado com um monte de gente. A falta de visão, a visão do Senhor, uma visão verdadeira. O que adianta estar no Evangelho e não ter a visão do Evangelho? Realmente a visão revelada da sua palavra. Onde não há visão, o povo perece, Senhor. Quantas pessoas que estão perecendo, quantas que já pereceram. E não é falta de Bíblia, não é falta de assuntos relacionados ao Evangelho. Senhor, eu oro para que o Teu povo adquira visão, a começar por mim. Eu preciso de visão, não basta. O que recebi ontem não é o suficiente para hoje, preciso de mais. Todos nós precisamos de mais. A unção de ontem não é o bastante, precisamos de mais unção hoje. Então, eu oro por visão. Eu oro por visão porque falta visão. Cristianizar os cristãos, evangelizar os evangélicos. Visão revelada para aqueles que dizem servir ao Senhor. Eu oro por visão, nós precisamos de visão. Visão, porque onde não há visão, o povo perece, muitos estão perecendo, é porque, na verdade, apesar de conhecerem os livros, a história, não tem visão da sua palavra. Porque ela ainda não foi revelada. E não foi revelada porque espaço, abertura não foi dada. E eu oro para que nós possamos dar. É preciso. Quantos de nós vivíamos tanto tempo no Evangelho, no cristianismo, e cometemos coisas que talvez... Meu Pai, quantas vezes encontrei pessoas que cometeram coisas absurdas, não diferente dos mundanos ou até pior. Bom, e dizem eu tenho o Senhor. E por que isso acontece?
porque falta visão. Quando o Senhor diz, não se engane, não se deixe enganar, o Senhor está dizendo, você precisa de visão. Porque senão você vai se enganar, vai se deixar enganar, vai viver enganado, tendo tudo e não tendo nada. Onde não há visão, o povo perece. Eu oro por visão, mais uma vez peço visão, clamo por visão, para que todos nós, todos os cristãos adquiram visão, para que vejam verdadeiramente, para que entendam, para que sejam cheios do Teu Espírito Santo. Que uma visão reveladora faça parte da vida de cada um. Aquele que não está vendo, que veja, que não entende, que entenda, que não tem nada esclarecido, que está tudo fechado, apesar de estar, ainda não é. Passa do Teu sangue, Senhor, sobre nós. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós, arquitetações diabólicas, inveja, maldade, olho gordo, pragas, rituais malignos, todas as setas do inferno eu destruo agora em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós, o Teu sangue tem poder sobre essa reunião, sobre esse trabalho, sobre todo o ministério, mudança de vida, sobre nossos templos, nossos líderes, nosso povo em todo lugar, sobre esse dia e tudo que vamos fazer aqui. Passa do Teu sangue sobre nós, perdoa as nossas falhas e erros, que nada impeça a nossa oração de subir, o nosso trabalho, de ser recebido pelo Senhor e o Senhor se manifestar no nosso meio. Eu peço, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Nós dependemos da Tua misericórdia, meu Deus. Guarda-nos, guarda-nos de nós mesmos, guarda-nos do mal. Como diz na oração do Pai Nosso, livra-nos de todo mal. O mal é o pecado. Livra a igreja do Senhor do pecado, livra os cristãos do pecado, livra-nos do pecado, livra-nos. Seja conosco, meu Pai amado. Assuma o controle deste trabalho, venha e se manifesta no nosso meio. Nós chamamos muito. Obrigada por tudo. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2016, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Sentem-se, por favor. Nós temos falado um pouco sempre, desde segunda passada, eu tenho puxado esse assunto. Onde não há visão, o povo perece. Eu creio que o maior problema está aí. A falta de visão. Quando nós vemos a história de Jó, Jó fez tudo o que podia pela vida espiritual dos filhos. Você vê que ele era um homem de visão. Mas quando ele perdeu os filhos, ele dobrou os joelhos, adorou a Deus e disse que o Senhor deu e o Senhor tira. E teve uma atitude totalmente equilibrada. Porque ali estava um homem que tudo que tinha que fazer em vida, ele fez. Como a Bíblia diz em Eclesiastes, tudo que vier às suas mãos para fazer, veio, faça com toda a força da sua vida. Porque depois, seja lá o que for que venha acontecer, você está em paz. Eu fiz o que eu tinha que fazer. A maior dor, ou talvez uma das maiores, é a dor do arrependimento. Como eu gosto de dizer, todo mundo tem que enfrentar suas dores. Se você não sofre, não passa pela dor da mudança, você vai sofrer do mesmo jeito. Quem tem visão, enfrenta as mudanças e passa pelo que tem que passar.
Se eu tenho do que me arrepender, as coisas vieram às minhas mãos para fazer, eu não fiz. Se a Bíblia me dá esse conselho, é porque eu posso me encontrar num momento em que eu vou pensar, eu poderia ter feito isso. Naquele momento eu tive, veio até as minhas mãos. Deus colocou diante de mim, por que eu não fiz? Deixei passar, fui negligente, ignorei. Jó em vida fez tudo que ele tinha que fazer pelos filhos. Quando os filhos morreram, ele teve uma atitude equilibrada de alguém que confiava no seu Deus. Então, era um homem de visão. Quando a mulher disse para ele, amaldiçoe esse teu Deus e morra, ele disse, não, você fala como uma louca, o Senhor me deu bem. Eu estive com ele enquanto ele me deu bem. Agora eu vou deixá-lo porque eu vivo esse momento? Não. Ela não tinha visão nenhuma, ou seja, ela é aquele tipo de pessoa, e pessoas como a mulher de Jó, tem muito. A visão dele está só relacionada ao que Deus pode fazer, ao que Deus está me dando. A cegueira é tão grande que se eu sofrer um momento, passar por momentos difíceis, de repente Deus já não importa mais, Deus não é tão bom mais. Ele era um homem de visão. Mas é interessante ver, em Jó 19, por exemplo, você vê Jó falando das desgraças, do sofrimento, das perdas. Ele tem ali um momento de desabafo. Como que, olha como eu estou. Deus está contra mim. E, de repente, esse mesmo homem volta e diz... É como que, naquele momento, ele teve um momento em que as suas emoções subiram e, de repente, ele parou e viu o que estava no seu coração. E quando ele viu o que estava no seu coração, é como se tudo clareasse. Ele disse, mas eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E eu verei. Seja aqui, do lado de cá ou do lado de lá, eu vou ver a sua glória, eu serei recompensado. Nós vemos ali um homem de visão, um homem que sabia que não estava crendo em vão. Sabe quando uma pessoa sabe lá dentro dela? Porque ele mesmo disse, eu sei que o meu Redentor vive. E seja do lado de cá ou do lado de lá, seja aqui em vida, ou seja, depois que o meu corpo for destruído, eu verei a sua glória, eu terei recompensa. Não importa, eu sei que eu serei recompensado. E como Deus é um Deus de fidelidade eterna, esse homem foi restituído, ele passou, ele não ficou no problema. Ele passou por algo muito difícil. Mas no final, depois de ter passado por muitas coisas difíceis, ele teve o seu último teste, que foi Deus mandar ele orar pelos amigos que haviam pesado um pouco mais a vida dele, e os abençoasse. E Jó orou e abençoou a vida dos amigos que, quando ele mais precisou, pesaram bastante a vida dele. E aí ele foi restituído.
E a recompensa do Jó foi tão grande que Deus deu a ele o dobro. Quando você começa a ler o livro de Jó, você descobre que o Jó, está escrito lá, era o homem mais rico do Oriente. Se quando tudo começou ele era o homem mais rico do Oriente, quando tudo terminou ele estava 2 vezes mais rico. Ele foi recompensado. Então ontem Deus falava conosco sobre recompensa. Mas a recompensa, ela vem após um processo na vida da gente. Quando você prova a Deus a sua obediência. E algumas pessoas, a palavra de Deus não funciona como, eu estou levando a minha vida, do jeito que eu quero, sem visão nenhuma. Mas ainda assim, vem uma palavra de vitória e ok, ela é para mim. Bom, existe um processo na vida da gente, de entrega, de perseverança, continuismo, obediência. E como nós falamos ontem, enquanto você oferece o seu melhor para Deus, como Abraão ofereceu, boas novas vão chegando. As coisas vão acontecendo, à medida que você vai entendendo como as coisas funcionam. É naquela obediência contínua, perseverante. Eu persevero em obedecer a Deus, em confiar nele. Mesmo quando, num momento da minha vida, eu me sinto abatido por algo, ou por muitas coisas que talvez não estão fluindo como eu gostaria, mas como Jó eu decido continuar com aquilo que eu sei. Jó disse, eu sei. Eu não vou ficar com o que eu sinto, com o que eu estou pensando, com o meu momento. Não, eu sei que o meu Redentor vive. Então, ali nós vemos um homem de visão. Um homem de visão. Onde não há visão, o povo perece. Tem um monte de pessoas perecendo. Porque não tem visão. Visão da palavra, visão de Deus. Ele acha que a solução dos seus problemas é se tornar evangélico. Ele acha que, porque ele agora se tornou evangélico, a sua vida está resolvida. E não é. Não é o caso. Ele acha que porque ele foi para uma igreja, a vida dele está resolvida. Também não é. Porque ele decidiu fazer alguns seminários, alguns cursos, ele fez a teologia, ele fez o curso com fulano de tal, a vida dele agora está resolvida, porque agora ele está mais perto de Deus, e ele conhece a Deus, e ele pode estar até bem mais longe, como Paulo, à medida que se aprofundava na letra, mais longe de Deus ele ficava. Mais cego, mais escamas juntavam nos seus olhos. Tanto é que depois do encontro dele com o Senhor indo para Damasco, em que ele ficou cego, porque ele já era um cego espiritual, quando ele voltou a ver escamas, que ele recebeu uma oração, algo como escamas dos olhos caíram. Ali ele começou a ter visão do que significava servir a Deus, ter uma vida com Deus. Não era aquilo que ele achava que era. Ele tinha uma visão totalmente ignorante. Ele era um ignorante acerca de Deus, de um relacionamento com Deus. Ele não sabia quem realmente era Deus, o que significava ter uma vida com Deus. Porque ele passou a vida dele envolvido com pessoas como ele, por isso que ele se tornou daquele jeito. Porque as pessoas que apresentavam Deus para ele eram pessoas cegas,
E ele passou a ter um conhecimento de Deus à distância. Uma coisa fria, sem vida, sem unção, sem poder, que não preenche, sem visão nenhuma, visão divina, reveladora da palavra, só aconteceu depois que ele teve aquele encontro com Jesus. Foi quando ele teve um encontro com a verdadeira fé. Porque até então, ele era muito culto, muito entendido, muito estudioso, colocava qualquer pessoa no bolso com o seu conhecimento, mas era um conhecimento raso, que na verdade ele mesmo tratou como desnecessário, como sem importância, sem valor, porque não tinha vida naquilo. Muito pelo contrário, ele matava em nome de Deus, ele odiava em nome de Deus. Ele fazia tudo o contrário daquilo que a palavra ensina e que ele foi recebendo de Jesus. E à medida que ele foi descobrindo, através da visão, que ele passou a ter visão, que é uma coisa que eu tenho orado sempre, não só por mim, eu oro muito isso por mim, pedindo a Deus, mas pela igreja, para que as pessoas tenham uma visão revelada da palavra de Deus, do que significa andar com Deus, ter uma vida com Deus. Eu penso que o livro de Jó ensina muito sobre o que significa ter visão de Deus. Paulo, quando ele fala que ele considerou tudo aquilo que ele tinha, aquele seu o conhecimento, o currículo impecável e invejável para as pessoas que tinham a mesma fé que ele. Porque o apego era em coisas vãs, desnecessárias, vagas, vazias, sem vida, sem conteúdo, que não gera poder, não leva as pessoas a lugar nenhum. Mas também tem um monte de pessoas que dentro de uma cegueira, esse é um tipo de fé, aquela fé que, na verdade, é totalmente baseada no intelecto. Quanto mais intelectual, ou mais culto for, Mas aí tem os outros que são tão cegos, que se agarram desesperadamente a um brinde, e pagam por aquilo caro, e vivem uma fé tão sem sentido algum. Estão apegadas a coisas, a alguns ídolos, a alguns objetos, e elas acreditam naquilo e usam daquilo como se aquilo pudesse fazer alguma coisa por elas, e não pode. Aí tem aquelas que acabam se envolvendo demais, também com um lado religioso, quase até místico, e elas não ficam com a palavra, elas precisam o tempo todo que alguém esteja revelando ou profetizando algo para elas, e elas precisam o tempo todo que alguém esteja colocando a mão na cabeça delas, e elas não crescem. Porque se você não encontra o que você precisa na palavra, não adianta muito ir mais longe. Você vai ter problemas na certa. E por que tantas coisas desequilibradas? Hora de mais para cá, hora de mais para cá, hora de mais para cá, sem equilíbrio, por falta de visão. Porque quando você passa, você adquire visão, a visão da palavra, e onde não há visão, o povo perece, e perece mesmo.
Você se pega fazendo muitas coisas e não chegando a lugar nenhum, e não obtendo resultado, e não tendo comunhão com Deus, e não vendo a glória de Deus na sua vida. Você se emociona, você pode chorar, você pode ver coisas que até têm o poder de surpreender, mas no final você vai embora e pergunta: o que mudou na minha vida? Você chega na sua casa e quando você faz um balanço, você descobre que muitas coisas você viu, muitas coisas você ouviu, muitas coisas você até fez, mas não te moveram do lugar que você está. Você aquilo não teve o poder de te mover para algo realmente transformador, para uma vida transformada. Que é isso? Esse é o caminho. E como que eu vou ter a minha vida transformada? Tendo uma visão revelada da palavra, porque onde não há visão, o povo perece. E a quantidade de pessoas que têm vivido sem visão nenhuma. Sem visão nenhuma. Elas acham que porque estão fazendo isso, aquilo, relacionando a fé, a religião, agora eu tenho uma religião, agora eu sou evangélico, agora eu tenho a Bíblia, agora eu faço parte disso aqui, eu faço daquilo. É isso. Não, isso pode até fazer parte daquilo que você está fazendo, mas quando você realmente tem um encontro com Deus, é algo muito mais profundo, é muito mais do que isso. Você passa a conhecer a Deus, a ser dirigido por Deus, a entender as coisas, não é aqui fora, é aqui dentro. Elas são reveladas. Tudo é clareado, você entende. Não há mais aquelas escamas, aquela venda. Você agora vê, você vê. Você consegue ver a visão que muda a vida da gente, é a visão espiritual. Você pode ter a melhor visão física, mas se você não tem visão espiritual, você é um cego e que acaba se envolvendo com a religião, com as emoções, sendo enganado. Não é à toa que eu já fiz, inclusive, uma reunião inteira falando sobre isso, e dei N referências. Não se engane, não se deixe enganar, não se engane, não se deixe enganar, porque é a coisa mais fácil que tem é você se enganar, é você ser enganado nessas coisas relacionadas à fé. É muito fácil você se enganar. Esse é o grande perigo. É você um dia acordar e se dar conta que você passou uma vida inteira sem ver. Enganado, se enganando e sendo enganado. Você perdeu anos da sua vida. É uma oração que eu faço sempre a Deus: Senhor, eu não quero perder. Porque isso atrasa a vida. Atrasa o que eu quero viver, me guarda, abre a minha mente. Não há um dia que eu não ore sobre isso, pedindo isso, porque às vezes eu posso estar aqui e já ter adquirido visão para muita coisa, mas não está vendo algumas outras coisas. E é por isso que a gente precisa sempre estar pedindo a Deus, para continuar vendo. A visão tem que ser ampliada, porque não há limite para a sua visão ampliar. Ela precisa ser ampliada. Porque onde não há visão, o povo perece. É a falta de visão que tem levado muitas pessoas a perecerem. É a falta de visão que tem levado um grande número de cristãos evangélicos à derrota. A não viverem tudo aquilo que é garantido. Está aqui totalmente garantido na palavra. Por que eu não estou vivendo? Porque eu estou cego. Eu não estou vendo as coisas como eu devo ver.
Eu não estou entendendo como eu devo entender, e às vezes não é falta da pessoa estar ouvindo. É falta de discernimento mesmo, é falta de revelação, é falta dela estar aberta a vir aquilo. E aceitar, né? Porque muitas vezes também, essa cegueira toda tem a ver com a não aceitação. Eu não aceito isso, eu não estou aberto para isso. Alguns ainda usam essa expressão, não estou preparado. Mas se Deus está te dando, Ele não dá nada sem nos dar condições. Ele não fala com você uma coisa sem te dar graça para fazer. Deus não nos manda fazer uma coisa e não nos dá graça para fazer, favor, condições, capacidade, força, poder para fazer. Se Ele diz para você, mude nisso, Ele vai te dar graça para mudar. Pare com isso, Ele vai te dar graça para parar. Não estou dizendo que isso vai ser fácil, você vai ter um esforço, tem que se esforçar, porque você tem que cooperar com Deus. Todavia, você vai ter graça, favor de Deus para fazer. Então, quando alguém diz, não estou preparado, não. Você não quer obedecer. Porque se Deus está falando com você, e você diz, não, essa palavra, tal dia eu ouvi isso, não é para mim, é muito difícil. Bom, se você estava naquele dia e Deus falou com você, você não pode agora dizer, é muito difícil, você deve dizer, bom, se Deus falou isso comigo, Ele não dá nada além do que a gente possa suportar, Ele dá graça, Ele vai me dar uma cota de graça maior para fazer isso, certamente, Ele vai me ajudar, Ele vai me favorecer, e eu vou conseguir. Porque Deus nos manda fazer algo que é contrário à nossa carne, que faz a nossa carne gemer, que a nossa carne não quer. Não é para nos tirar fora da diversão e nos deixar fora disso ou daquilo, é para nos abençoar. Tudo que Deus nos manda fazer é para nos abençoar. Deus não manda você fazer uma coisa para tirar algo de você, para te prejudicar, para te lesar. Para deixar a sua vida sem graça. Muito pelo contrário. É para nos abençoar. Porque quando nós obedecemos a Deus, mesmo que em algo muito, muito, muito difícil, quem ganha com isso somos nós. Porque a obediência traz para a nossa vida uma recompensa muito grande. E anos de perseverança, aquele continuismo, dia após dia, praticando, repetindo aquilo que Deus nos mandou fazer, fazendo, e fazendo, e fazendo, vai levando a uma construção poderosa. O que leva à derrota? É você até começar, mas não continuar. Por que algumas pessoas estão aquém do que poderiam estar? Porque elas começaram bem, mas elas, no momento da vida, elas se deixaram levar, elas se cansaram de esperar, elas se chatearam, elas se deprimiram, elas se revoltaram, elas cederam para todas essas emoções que o diabo adora lançar nas pessoas e controlá-las através dessas emoções. Vamos para Gênesis 15. 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou ao soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possui Eliezer de Damasco?
E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E tirou ele daquele ambiente, levando-o para fora, disse-lhe, deu a ele uma imagem, para ele se agarrar. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, ele creu no Senhor. E isso lhe foi acreditado como justiça, os fez dele justo. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus. Não é nem de Harã. Para dar a você esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Deus apareceu para ele e disse para ele: não tenha medo, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Aí ele respondeu para Deus, deixando claro por que Deus havia dito aquilo. Porque eu creio que, como acontece com qualquer um, acontece com a gente, ele vinha esperando, caminhando, obedecendo. E chegou um momento que ele cansou de esperar. E de repente ele começou a ficar com medo de não acontecer, com medo de não mudar, com medo de não viver, com medo dele ter perdido aqueles anos todos, com medo dele não chegar a lugar nenhum. Ele olhava e dizia: estou envelhecendo, minha mulher está envelhecendo, eu não tenho nenhum herdeiro, nada está acontecendo, eu fiz o que Deus me mandou fazer. Porque é isso que tem que entrar na sua cabeça. Você vem ouvindo palavras de obediência, e obediência, e obediência, e às vezes o diabo começa a trabalhar o contrário, está vendo? Você obedeceu nisso, você mudou nisso, você mudou naquilo, e você fez assim, e você fez daquele jeito. Não está acontecendo nada, não vai acontecer. E eu tenho certeza que o diabo estava deitando e rolando naquele momento na mente de Abraão. As emoções dele estavam deprimindo. Eu fico imaginando a cena, ele na tenda, igual você imagina uma segunda-feira dessa, fria, chuvosa, tudo nublado, parece que é tudo a mesma coisa. Você está lá na tenda, lá na sua tenda, no quarto escuro, se decepcionou com isso, decepcionado com aquilo, tanto que eu lutei para isso, lutei para aquilo, e olha isso aqui, e ainda o tempo, nublado, chuvoso, frio, você não quer saber de nada, fica tudo pior, e você começa a mergulhar numa depressão, numa tristeza, parece que você não vê mais nada, você perde a visão, e é por isso que o Senhor apareceu numa visão. Abraão teve uma visão de algo novo. E Deus vai clareando e dando a ele novas visões. Não é assim. Não tenha medo. Não tenha medo que não vai acontecer. Não tenha medo de não acontecer. Não tenha medo de não viver. Não tenha medo. Você está com medo de não viver. Está com medo de ter perdido a sua vida, perdido os anos de obediência. Não tenha medo. Eu sou o seu protetor, o seu escudo. Grande será a sua recompensa. O que é que Deus falou ontem, domingo? Que grande será a nossa recompensa. O que Deus está falando hoje? Não tenha medo. Grande será a sua recompensa. Grande. Aí ele colocou para fora, ele desabafou.
Mas, Senhor, o Senhor não me deu filho algum, o meu herdeiro é o meu servo, e é o que vai ser. E o Senhor falou, não vai ser assim. Um filho gerado por você será o seu herdeiro. Agora, vamos, saia desse quarto escuro, saia dessa tenda, venha cá. Olhe para cima. Olhe para o alto. Ele deu uma imagem para ele se agarrar. Eu creio que é como se Deus dissesse assim, toda vez que passar esses pensamentos na sua cabeça, você trate de olhar para o alto e se agarrar a essa imagem. Você pode contar essas estrelas? Não, você não pode. Assim será a sua descendência. Você não pode ver agora, mas assim será na sua vida. Tem coisas que nós não podemos ver agora. Tem coisas que você nem consegue mensurar, você não consegue imaginar. Mas se você é um desses como Abraão, que vem obedecendo, que vem resistindo, que vem fazendo o que é certo, mesmo quando não tem vontade, não tenha medo, grande será a sua recompensa. Se você é um desses, que não tem desistido de obedecer, de ouvir a Deus, tem sido perseverante, continuista, não perfeito, porque Abraão não foi perfeito, eu não sou, nenhum de nós somos, mas você tem sido um praticante da santificação, você quer, mesmo quando você erra, você diz, não, eu errei, mas não é isso, eu quero obedecer. Sim, eu tive um escorregão agora, mas não é essa não é a minha condição. Eu não sou assim, eu não vou permanecer assim. Eu quero obedecer a Deus, eu quero Deus na minha vida, eu quero obedecer a Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus te protege de qualquer situação que cruzar o seu caminho. Grande será a sua recompensa. A Bíblia não está dizendo que você vai ter uma recompensa, está dizendo grande, diga grande. Grande será a minha recompensa. De novo, grande, muito grande será a minha recompensa. Quando nós obedecemos a Deus, nós somos recompensados por Ele. Ele nos recompensa. E o Senhor disse, saia dessa tenda, saia desse lugar. Porque às vezes, as coisas, elas ficam difíceis. Você está caminhando, você está lutando, monta a tenda, desmonta a tenda, luta com isso. Às vezes o problema é o mesmo, aquela situação, aquilo outro, e mais não sei o quê. Às vezes não são muitos problemas, às vezes é um problema. Mas aquele problema vale por 100. Aquele problema, ele te desequilibra, se você não buscar esse equilíbrio em Deus através da palavra. De repente, estava indo, você se esbarrando nesse problema de novo. É o problema da sua vida. Que você ainda olha e pensa assim, meu pai, eu troco qualquer coisa, eu vivo outro problema, eu não quero esse problema, vamos trocar de problema. Eu não quero mais esse problema. Esse problema não se resolve. Às vezes o problema é que você tem uma pessoa, é uma situação, é que se fala, se isso se resolvesse na minha vida, nossa, acabou. Porque o resto, nem problema eu tenho mais. É isso aqui, resolveu, acabou. Mas Deus está lá te testando. Senhor, o Senhor me dá um filho e tudo se resolve. Sabe, até que desmontar a tenda não é um problema, morar numa terra estranha, mas eu estou ficando velho e eu estou com meus problemas, minha mulher continua estéril, isso não acontece. Na verdade, ele tinha outras situações, mas problema era esse. Era um problema que estava lá, entrava ano, saía ano, e não andava
Sabe um negócio que você olha e pensa, mas por que isso não? Anda, tantas coisas se resolveram e essa não foi. Era o teste. O teste da perseverança, da obediência. Se eu realmente creio em Deus, em meio ao impossível, está desgastante. Eu continuo crendo. Deus nos quer crendo. E quando Deus mostrou aquela imagem do céu cheio de estrelas e disse, você pode contar? Se você pode, assim será a sua descendência. Você vai ser muito grande, como eu te prometi, Abraão. Eu vou honrar a sua obediência. A Bíblia diz que Abraão creu, isso lhe foi acreditado como justiça, ele foi feito justo. Ele creu e deu a ele o direito de viver aquela promessa. Ele perguntou para Deus, Deus, como é que eu sei que eu vou viver tudo isso? O Senhor disse, é tão interessante que eu estou perguntando para Deus, como é que eu sei que eu vou viver tudo isso e Deus me pede mais oferta? É o seguinte, você vai me dar tal e tal oferta. Vai me dar o cabrito, vai me dar onde é que está aqui a novilha, a cabra, o carneiro, 3 anos, tá, de vida. Não é nem 2, nem 3, nem 4, é 3 anos de vida. Ah, também quero uma rolinha e um pombinho. Você vê que quando Deus, eu estou perguntando, Senhor, como é que eu faço? Mais oferta. Não pode faltar nem a rolinha, nem o pombinho. Às vezes aquelas coisinhas que a gente acha que são tão pequenininhas que Deus não importa com isso. Mas Ele não pediu só a novilha, a cabra e o carneiro de 3 anos. Ele pediu também rolinha e pombinho. Tem as ofertas maiores, tem as ofertas menores. Cada uma representa uma coisa, até porque cada animal representava algo dentro da lei. Que ali não era, ele nem estava na lei, nem existia a lei. Mas Deus já pedia sacrifício a ele, com o pedido do filho. Você vê que Abraão creu naquilo que Deus falou, obedeceu a Deus, perguntou a Deus como é que eu sei que o Senhor vai me dar? Me dá mais essa oferta. Ele ofertou a Deus tudo. Porque às vezes Deus pede, está aqui, pediu a novilha, a cabra, o carneiro, mas pediu a rolinha e o pombinho também. Ô Senhor, mas já que o Senhor pediu novilha, cabra e carneiro, para que rolinho e pombinho? O que o Senhor vai fazer com rolinho e pombinho? Pois é, eu quero a rolinha e o pombinho também. Às vezes aquelas coisas que a gente vai deixando passar, mas Deus está ajustando na vida da gente. Às vezes a gente acha que a rolinha não tem importância nenhuma e o Senhor pede de oferta. A gente acha que um pombinho, que vai fazer falta? Um pombinho, se faltar o pombinho, já tem a novilha, Deus não vai querer ligar para isso. O Senhor diz, não, eu ligo sim. Eu quero rolinha, pedir pombinho, pedir rolinha, pedir tudo. Você não deixa faltar. Ele foi lá e ofereceu. Quando ele ofereceu a oferta dele, é aquilo que acontece. Ele montou, entregou lá para o Senhor, as aves de rapina começaram a sobrevoar. Na vida da gente é assim. É uma guerra interna, é uma guerra externa, é uma guerra interna, é uma guerra externa. Primeiro eu estou lá na minha tenda, com medo das coisas não acontecerem, uma guerra interna. Agora eu já estou renovado, porque Deus falou comigo, estou oferecendo a minha oferta, agora eu tenho uma guerra externa. E nós não podemos nos colocar como vítimas, como alguns coitadinhos que não podem vencer. Ele venceu a guerra interna, agora tem uma guerra externa. Tem que enxotar as aves que querem roubar o seu sacrifício. Mas o que eu venho dizendo? Nós podemos vencer. Se Abraão conseguiu,
Abraão conseguiu, não tinha nem a lei. Abraão conseguiu, não tinha graça, não tinha sacrifício de Jesus, e ele conseguiu. Se nós, que já estamos na graça, nós temos o sacrifício de Jesus, não vamos conseguir? Nós temos o poder da cruz sobre nós. Ele não tinha. No tempo dele não tinha nada disso. E ele conseguiu vencer guerra interna, guerra externa, seus conflitos internos, as guerras que vinham fora, afugentar as aves de rapina, que estavam tentando levar o seu sacrifício. Porque é isso que o diabo, você está ofertando a Deus. Estou ofertando a minha obediência. Estou ofertando a Deus este orgulho, estou ofertando a Deus esse temperamento difícil, estou ofertando a Deus essa preguiça, estou ofertando a Deus esse desânimo, estou ofertando a Deus. E lá vem o diabo sobrevoar e tentar roubar o seu sacrifício, fazendo você retroceder. Quantas pessoas que depois que caminharam tanto, já tinham ofertado a Deus suas mudanças, deixaram as aves de rapina sobrevoar, ao sobrevoarem o seu sacrifício, o diabo veio e conseguiu ter poder e levar. Conseguiu levar a pessoa de volta ao mesmo lugar, às velhas atitudes, ao velho comportamento. Depois que ela já tinha ofertado a Deus, ao invés dela enxotar aquilo, saia da minha vida, ao invés dela vencer aquilo, ela começou a ceder. Talvez hoje tenha pessoas aqui tão desanimadas, chateadas, não está acontecendo, estou de saco cheio de tudo isso, e sei lá o que mais, que vai brotando, e as emoções, e não sei o quê, e vem aquela dúvida, será que isso funciona? Não sei se funciona, não sei se é bem assim, quer saber? Estou cansado de ouvir sobre teste, obediência, ouvir isso, ouvir aquilo. O diabo te cega se você não buscar a visão de Deus, que de repente te irrita, até ouvir a palavra de Deus. Você ouvindo a palavra de Deus, você está se irritando. Você está ficando intolerante até o que você está ouvindo. Quantas pessoas vão ficando intolerantes? Sabe o que é isso? O coração fechando. Porque o diabo sabe que se você não estiver aberto para a palavra, se você se fechar, ele vai te dominar. Se ele conseguir pousar e levar o seu sacrifício, você perdeu o que se ofertou. Se ofertou, mas ele levou. Você deixou ele levar, porque você não enxotou. A gente tem que enxotar. Enxotar os maus pensamentos, enxotar a irritação, a intolerância, a preguiça, o desânimo, a raiva, o cansaço. Enxotar e dizer, peraí, o que eu estou pensando? Você tem que prestar atenção no que você está pensando. E parar e dizer assim, isso não vem de Deus, isso é louco, isso é estúpido, isso é para me roubar. Enxotar, sai da minha vida. Medo, eu enxoto o medo, eu enxoto o desânimo, eu enxoto a raiva, eu enxoto o cansaço, a preguiça, a arrogância, a vontade de murmurar, a vontade de desistir. Eu enxoto da minha vida. Esses sentimentos todos esses pensamentos todos, eu enxoto. Não, isso não vai roubar o que eu tenho com Deus. Eu já caminhei tanto. Imagina, Abraão já tinha caminhado tanto, já tinha feito tantas coisas, mas ele se pegou, aliás, Deus o pegou, com medo e achando que nada ia acontecer. É exatamente assim que acontece. Quem já não viveu isso? Quem? Se estiver nessa terra, todo mundo já viveu, e não uma vez apenas. De se encontrar numa situação, e ainda bem que Deus encontrou Abraão, e tem encontrado todos nós que estamos aqui,
e falado conosco. Manda a palavra aí e diz: pare com isso. Não deixa o diabo te convencer e te levar a alimentar medos, pensamentos de que nada na sua vida, ou muito pouco, está evoluindo, ou agora você parou em um canto qualquer, em um lugar qualquer, e não saiu disso. Porque eu sei como é que é. Quando você começa uma coisa, sabe, bom, eu recebi uma promessa de Deus e tal, aquilo é tão empolgante, e eu vou, eu tenho, parece até divertido o início, eu monto, eu desmonto a tenda, tá bom, eu estou indo para lá, estou partindo, prosseguindo, fazendo isso, fazendo aquilo, e isso e aquilo, eu estou fazendo isso há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu já estou cansado, não tem mais graça, ficou comum, estou enjoado disso. Cadê o meu filho? Cadê a promessa? Cadê a minha terra? Cadê tudo que me prometeu? Não tem mais graça. No início, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, estava tão divertido, porque Deus me fez uma promessa, e quando Deus faz uma promessa para nós, você pensa, uau, é agora, eu vou viver isso agora. Quantos de nós, quando Deus falou conosco, nós tínhamos certeza que já íamos ser jogados em cima daquilo? Eu já saio vivendo. E de repente você descobre que você tem uma promessa, mas você precisa crer nela e perseverar. E quando você acha que já perseverou bastante, Deus te pede para perseverar um pouco mais. E se Abraão tivesse desistido, nós não teríamos essa história incrível, mas ele não desistiu. Aqui está a história de um homem que não desistiu, e ele atingiu isso. Mostra como ele está na galeria dos heróis da fé, e todos nós podemos ter a nossa galeria e nos tornarmos heróis também, se nós fizermos o mesmo. Não desistir, não parar. Quantas vezes Deus nos dá uma promessa? Ele fala conosco. Ele nos chama para algo. Eu me lembro quando Deus me deu a visão, foi algo extraordinário. Deu numa igreja, pregando, e ele falou comigo. Eu ouvi aquela voz, eu estava no púlpito, com o microfone, e eu ouvi uma voz, tudo escuro, e disse para mim: Cléo. Eu olhei e falei: sim, Senhor, você é a pastora dessa igreja. Mas como eu não tinha essa visão para a vida, eu perguntei a algumas pessoas que poderiam me dar alguma coisa. Mas eu sabia que era algo, que não era. Enfim, resumindo, outra hora conto, já contei um pouco disso, sempre conto um pouco, que eu estava vivendo. E quando eu comecei a sofrer os primeiros ataques, as críticas, eu parei e falei: mas para que eu não preciso disso? E Deus tinha falado comigo de algo que Ele tinha comigo. Para falar a verdade, quando eu tinha 10 ou 11 anos, eu acho que eram 11 anos, eu tinha uns 11 anos, uma mulher, que ela parecia ser uma mulher de Deus, parecia ser alguém séria, ela olhou para minha mãe e disse assim para minha mãe: irmã Dirce, eu preciso dizer algo, eu estou aqui, como eu estou aqui falando com você, eu estou vendo a sua filha, Deus tem alguma coisa com essa menina. A minha mãe diz: amém, irmã, amém,
A minha mãe pegou a minha irmã, ela diz, não, irmã Dirce, essa menina vai pregar o evangelho. A minha mãe, amém, irmã, amém. Mas minha mãe não acreditou naquilo. Não levou aquilo muito a sério. Eu era muito espertinha, assim. Eu fiquei ouvindo aquilo. E eu guardei aquilo comigo. Eu guardei no meu coração. Eu nunca me esqueci daquilo. Mas, por fim, a vida anda, você não esquece, mas também vai seguindo. Quando as coisas começaram a acontecer, peraí, eu estou ajudando pessoas, e tem gente me atacando, e tem isso e aquilo acontecendo, que isso? Para que eu quero isso? E cadê toda essa promessa grande? Oficialmente, eu estou há 20 anos, fez esse ano, que nós vamos comemorar num evento muito grande, que depois eu falo mais, que eu quero que vocês participem, dia 17 de setembro. Vinte anos. E eu sei que eu ainda não estou vivendo toda a promessa. Eu sei que ainda não aconteceu. Eu tive momentos de exaustão já. Eu tive momentos que eu fui para o escritório da igreja e achava que eu comecei a sofrer muita crítica, que eu era mulher pregando. E eu tinha o meu irmão, mas depois eu entendi por quê. Deus queria colocar o meu irmão também à frente, para que ele realizasse quando Deus me chamasse para cá. Tinha que ter alguém que sustentasse lá, que me ajudasse lá, que tivesse uma força. E eu disse, quer saber? Falei mesmo, vou usar as expressões, eu falei assim, só me enche o saco. Não preciso disso, estou cheia. E Deus precisava trabalhar esse temperamento também. De que, para de encher a minha paciência, que eu não tenho que aturar isso. Deus tem que trabalhar isso também, ele não está trabalhado. Mansidão zero. Zero. Já pregando o evangelho, mansidão zero. Falei, não, vou cuidar das coisas da igreja, vou continuar orientando, fazendo, vou fazer isso, aquilo, mas vou sair um pouco do altar. Deus me cobrou caro, cobrou de mim caro por aquilo. Eu sei que houve um propósito que contribuiu para empurrar o Júnior, todavia, Deus não se agradou daquilo. Porque Ele queria que eu fizesse o que eu tinha que fazer, e não tinha propósito naquilo. E eu tomei decisão por minha conta. Para mim, eu estava sem visão, essa é a verdade, eu estava sem visão, porque para mim, eu estava fazendo tudo, eu estava cuidando de tudo, trabalhando, chegando cedo, batalhando, cuidando da igreja, cuidando, formando, fazendo os textos, fazendo isso, fazendo aquilo, mas estava lá. Deus não queria aquilo. Na minha cabeça, estava certo, mas eu estava sem visão. Até uma pessoa, quando você começa a fazer as coisas do seu jeito, porque você não quer aguentar algumas coisas, você começa a perder a visão. Você já está sem visão. E sem visão o povo perece, onde você começa a ter problemas que você poderia ter evitado. Eu tive vários problemas que eu tive consciência, total consciência, e tenho, claro, até hoje, de que aquilo foi falta de visão. Como tem muitas situações na vida da gente que você vai lá e pega falta de visão.
É aquele momento que você diz, quer saber? E você quer se convencer de que, não, mas eu também estou fazendo isso aqui, está tudo bem, Deus está aceitando. Mas não é, você dá a Deus o que você quer dar, você tem que dar a Deus o que Deus quer de você. E aguentar o tranco. Peraí, se Ele me mandou fazer, Ele vai me dar graça para isso. Mas às vezes você precisa quebrar a cara. Não deveria ser assim, que é uma coisa que eu falo para meus filhos, aprenda com os meus erros dos outros, erros do seu pai, erros de todo mundo, para vocês não terem que passar, porque tem duas maneiras de você aprender, com os erros dos outros ou com seus próprios erros. E com seus próprios erros significa sofrimento, e às vezes não pouco. E às vezes uma distância maior, como foi com o próprio Abraão. Porque toda vez que você toma uma decisão por conta própria, você pode ter certeza que você vai atrasar o plano de Deus na sua vida. Ei! Abraão atrasou a vida dele. E muitos de nós já atrasamos o bastante os planos, os projetos de Deus para nós. Simplesmente porque perdemos a visão, ou cansamos de esperar, ou nos irritamos com alguma coisa, não aceitamos passar por aquilo que nós devemos passar. Porque se eu estou passando por algo, se algo está acontecendo, eu tenho graça para passar. E às vezes eu não estou vendo, há uma batalha espiritual, eu não estou vendo as aves de rapina sobrevoarem a minha cabeça, o meu sacrifício, a minha vida, lançando seus dardos, mas eu devo perceber que um pensamento contrário ao que eu já recebi de Deus, algo que está acontecendo aqui, Deus colocou algo no meu coração. Eu já mandei você fazer isso aqui outras vezes, uma outra vez, vou pedir para você fazer de novo. Coloca a mão na cabeça e a outra no coração. Isso. A sua mente diz uma coisa, o seu coração diz outra. A sua mente, ela diz muitas coisas, mas lá dentro de você, lá no profundo, Deus colocou algo. Compreendeu? E você vai ficar com o quê? Com o que Deus colocou aqui, profundamente. Compreendeu? Então, eu sabia o que Deus tinha colocado aqui. Tanto é que eu podia me lembrar daquilo que eu havia ouvido aos 10, 11 anos de idade. Eu podia me lembrar daquilo que Deus tinha falado comigo, me dado uma visão. E tantas outras coisas confirmando. Mas, de repente, eu não fiquei com aquilo que estava lá queimando. Eu me enganei. E dei vazão ao que estava aqui. Às vezes você pensa, tem ideias, estou tendo uma ideia, estou pensando, eu estou pensando, peraí, o que Deus colocou aqui? Você sabe o que Deus colocou aqui. Não sou eu que vou dizer. Ninguém pode dizer para mim o que Deus colocou aqui, no coração da Cléo, lá no fundo do meu coração. Então, o diabo se aproveita de momentos, ele se aproveita e lança seus dardos, e lança suas setas, e lança isso, e usa pessoas, e usa situações. Às vezes você começa a ser pressionado de todos os lados. É a hora que você tem que enxotar. Não deixa roubar seu sacrifício. Fica onde Deus chamou. Paga o preço. Se agarra a tudo que Deus tem te prometido. Porque na vida do obediente, do fiel, chega a hora da grande colheita, chega a hora da grande recompensa. Deus vai fazendo as coisas fluírem, Ele vai canalizando para você, Ele vai te dando poder para viver, poder para realizar. As coisas vão fluindo, elas vêm até você
Você vai sendo favorecido, elas vão acontecendo. Você não tem como explicar, elas acontecem. Mas eu, do mesmo jeito, mas por que antes não foi? Pois é, elas vão chegando. Vão chegando. E elas acontecem. E aí você vai crescendo. Não tenha medo. Grande será a sua recompensa. Enxota as aves de rapina. Fica com o que Deus colocou lá no profundo do seu coração. Confia no que Deus deu a você, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ele nunca falha. Como nós falamos ontem, a promessa, ela se cumprirá. Ela pode até demorar, mas ela se cumprirá. Certamente virá e não se atrasará. Ela chega. Confia no que Deus tem falado. Continua praticando a obediência, perseverando, se envolvendo com as coisas certas. E não tenha medo, porque o que Deus tem com você vai acontecer. Enquanto o filho do Abraão não chegava, ele não foi cuidando dele? Claro que cuidou. Enquanto muitas coisas que nós estamos esperando acontecer, Deus tem cuidado de nós, tem zelado, tem nos mimado, tem nos livrado, tem cuidado de nós. Ah, mas eu ainda estou esperando algo assim, tão diferente na minha vida. Ele vai chegar. Mas nenhum aqui pode dizer que tem sido desamparado, muito pelo contrário, tem sido abençoado e cuidado. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de cada um. E é nessa obediência constante, se apegando às coisas certas, que é aquilo que Deus tem falado, mantendo a visão, não se enganando, é que você vai dar condições a Deus de Ele fazer tudo aquilo que Ele lhe prometeu. Abraão viveu. Não tenha medo, grande será a sua recompensa. É o que você vai guardar, vai sair daqui. Eu não vou ter medo, porque vai acontecer, grande será a minha recompensa. Coloquem-se em pé, por gentileza. Levante a sua mão ao céu e vamos falar com Deus. Está na hora de você ser mais agressivo nas suas orações. Orações do tamanho de Deus. Ser agressivo nas suas orações. Está na hora de você ser agressivo nas suas orações. Sabe, de você chegar diante de Deus e falar com Deus: Deus, eu creio. Sim, Senhor, eu creio. Entre em ação na minha vida e me dá vitória, Jesus. Eu creio que o Senhor é poderoso, eu creio que tudo é possível que crê, eu creio que está no controle de todas as coisas, eu creio que a sua fidelidade é eterna, e eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor tem comigo. Eu possuo as minhas vitórias, eu possuo a mudança radical na minha vida, eu vou andar em vitória, eu não vou rastejar, eu não vou desistir, eu não vou me curvar, eu não vou ceder para os obstáculos, eu estou afugentando as aves de rapina agora, eu não vou me curvar diante das adversidades, eu não vou me curvar diante das impossibilidades, eu não me curvarei, eu possuo a mudança na minha vida. O Senhor é o Deus do impossível e tem me prometido o impossível. Eu tomo posse de restauração na minha vida, de restituição na minha vida, eu tomo posse de uma mudança radical na minha vida, eu tomo posse de milagres na minha vida, eu tomo posse agora. Vamos, você recebeu uma palavra de vitória, está na hora de você abrir a sua boca e dizer: sim, meu Deus, eu creio e eu vou viver. Eu posso não estar vivendo tudo agora, mas eu viverei. Pode não ter acontecido ainda, mas vai acontecer. Posso não estar tocando agora, mas sei que eu vou tocar. Eu posso não estar vivendo aquilo que eu tanto sonho, mas eu sei que eu vou viver. Eu não vou aceitar diferente. Vamos, é hora de você dizer: não vou aceitar diferente, não
não vou desistir, não me curvarei, não abro mão daquilo que tem para mim, eu resistirei até o fim. O diabo quer me fazer sentir um miserável, uma miserável, mostrar que a minha vida é miserável, que eu não estou saindo do lugar, que as coisas não estão acontecendo, que eu não tenho, que não vou ter, que estagnou. É mentira, eu rejeito, eu afugento essas aves de rapina agora. Eu não tenho uma vida ruim, eu não aceito uma vida ruim, eu não me curvo diante de uma vida ruim, eu não aceito o que o diabo quer me dar, eu não aceito uma vida sem resultado, eu tomo posse de uma vida gloriosa, de uma vida mudada, eu não terminarei derrotado, eu não serei uma derrotada, eu não vou ficar à beira do caminho, eu não serei um cego, eu não vou desistir, eu não vou aceitar as derrotas e as misérias do diabo, eu não vou me curvar, eu tomo posse de tudo que o Senhor tem para mim. Vamos, eu tomo posse de tudo que o Senhor tem para mim. Eu tomo posse da minha promoção, eu tomo posse das minhas conquistas materiais, eu tomo posse da salvação da minha família, eu tomo posse da minha cura, eu tomo posse do meu milagre, eu tomo posse da minha restituição, eu tomo posse da minha restauração, eu tomo posse dessa porta aberta, do meu nome limpo, eu tomo posse da minha família restaurada, eu tomo posse dos meus sonhos realizados, eu tomo posse de uma mudança radical da minha vida, eu tomo posse, eu ordeno agora em nome de Jesus que todas as previsões caiam por terra, as previsões negativas vão cair por terra agora em nome de Jesus. Previsões negativas, previsões negativas, previsões negativas, diagnósticos negativos, notícias negativas, eu ordeno caiam por terra agora, em o nome do Senhor Jesus, e eu tomo posse de milagres, de mudanças, eu serei, eu terei, eu viverei, tudo que o Senhor tem para mim, eu rejeito tudo que o diabo tem tentado me mostrar, ele tem tentado me mostrar que nada está andando, mas é mentira, Deus está trabalhando em meu favor, eu creio na mudança, eu creio nos milagres, eu creio no socorro de Deus, eu creio numa reviravolta, eu creio em proezas, eu creio no impossível, eu creio em milagres, eu vou viver o impossível. Vamos, minha gente, é hora de você dizer: eu vou viver o impossível, eu terei boas novas, eu vou receber boas novas na minha vida. Deus falou de boas novas ontem, Deus está falando de boas novas hoje, Deus falou do impossível ontem, Ele está falando do impossível hoje, Ele disse que vai nos dar poder para realizar coisas impossíveis. É de um homem sem vitalidade originou-se um povo grande. Deus está nos prometendo coisas grandiosas, Deus vai fazer coisas grandiosas, Ele está nos prometendo uma reviravolta, Ele vai fazer o impossível, aonde não há possibilidade nenhuma. Deus volta a dizer: o impossível vai acontecer, enxota as aves de rapina, em nome de Jesus. Às vezes o diabo chega diante de nós e começa a dizer a miséria que você é, a sua vida decadente. Quantas vezes eu já encontrei pessoas dizendo exatamente isso para mim: bispo, diabo, eu quase que posso ouvir aquela voz dizendo que a minha vida é um lixo, que eu não fiz nada, que não tem jeito. Ah, minha gente, mas quando uma pessoa se aproxima de Deus e ela entrega a vida dela verdadeiramente para Deus e começa a confiar em Deus e a dedicar a vida dela a Deus, Deus começa a restaurar, a restituir os anos que foram consumidos pelo pecado, consumidos pelo diabo, e Ele vai revertendo situações e as coisas vão sendo modificadas. É hora de você tomar posse de restituição, é hora de você tomar posse. O diabo talvez tenha batido na sua mente, martelado: você pecou, você cometeu um erro imperdoável, você não tem jeito para você, é o fim. E o Senhor está dizendo: não ceda para isso, olhe para a cruz agora e viva o milagre. Não ceda para isso, olhe para a cruz. Vamos, é hora de você olhar para a cruz.
Deus fazer a obra. A Bíblia diz que o Senhor livra até o que não é inocente. Isso está escrito. Você pode ter só previsões ruins, ameaças das piores, mas no último instante, Deus te dará um grande livramento. Deus te dará um grande livramento. Você, talvez todas as previsões até agora são ruins, mas você terá boas novas. E pode ter certeza, pode ser que em outras situações, a bênção chegou, você quase pegou, mas ela foi levada. Mas aquilo tudo era teste, você precisava passar. Mas agora, quando chegar a bênção que você tanto sonha, ela vai vir para ficar, ela vai vingar. E você vai tocar nela. Cada coisa que eu estou falando, eu tenho certeza que responde a pessoas específicas. Responde a pessoas específicas. Aleluia. Você pode estar vivendo o impossível, uma situação impossível. Deus vai tornar possível. Deus já pode sonhar. Olha, eu digo a você, pelo Espírito Santo de Deus, como Deus falou ontem aqui conosco. Pode sonhar coisas grandiosas. Deus está disposto a te colocar em lugares altos, a te promover altamente, a te honrar, a você não vai ficar na mão de ninguém, não vai depender. Deus vai te honrar, Ele vai te responder. Ele vai, as coisas vão acontecer. Mas, como nós temos sido ensinados, é confiando nele, esperando por ele e obedecendo. Obedecendo. E à medida que você obedece, as coisas vão chegando. Agora você tem que ser ousado, você não pode se curvar, sabe por quê? Às vezes o diabo te quer lá dentro da tenda, no escurinho, acabado, com medo de não fluir, medo de não acontecer, medo de não chegar, medo de nunca vai mudar, nunca vai acontecer, nunca vai chegar, nunca terei, nunca serei, eu não vejo nada, não há esperança, não há possibilidade. É hora de você rejeitar e enxotar tudo isso e dizer, chega, eu vou me agarrar a uma imagem de grandeza, eu vou olhar, igual Abraão, eu vou olhar para o céu, eu vou olhar para as estrelas, eu vou olhar para coisas grandiosas, eu vou continuar crendo em Deus, Ele pode fazer, Ele pode. Então, se Deus pode, eu vou confiar nele. O homem, ele disse que não. Em várias situações, seja a medicina, seja a justiça, seja o que for, tantos disseram que não, mas a palavra de Deus diz que quando a gente confia nele, pedi e dá-se-vos-á, buscar encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Deus está nos prometendo vitórias, e você precisa crer. Ele vem falando sobre obediência, uma palavra atrás da outra, sobre obediência, obediência, obediência. E quando você vai obedecendo, nas mínimas coisas, você não tem deixado passar nada. Todas as ofertas que Deus te pede, você tem dado a Deus. Chega a hora que a recompensa vem, porque você está plantando o que é certo, você está insistindo no que é certo. Você não é mais aquela pessoa confortável, que antes se sentia confortável com o pecado, agora você não se sente mais confortável com o pecado, você não se sente mais feliz com o pecado, você não quer mais estar nesse mundo, você quer agradar a Deus, e você tem ouvido a palavra, e ela está chegando, e à medida que o Senhor vai liberando para você, e vem te lapidando, é para te honrar. E como ontem Deus falou conosco, e quem perdeu a reunião de ontem vai ouvir, é um novo tempo, um novo ciclo, um novo momento para muitas pessoas, de acontecimentos gloriosos, milagrosos. Por isso, então, aqui agora, tudo que você está esperando, é hora de você falar com Deus, mas assim, numa confiança.
Fale com Deus agora. Eu creio, eu confio, eu tomo posse. Fala o que é para Deus agora, mas fala mesmo com toda a confiança. Ó meu Deus, eu entro na tua presença, meu Deus, e eu creio no seu poder na minha vida. Eu creio, Senhor, na sua grandeza. Eu creio, meu Pai amado, e nesse momento eu possuo na minha vida todas essas mudanças e esses milagres. Eu possuo agora esse poder para viver, poder para conquistar, poder para ir além. Eu tomo posse disso agora, Senhor, do impossível na minha vida, de mudanças radicais na minha vida, de uma reviravolta na minha vida. Eu tomo posse de todos os livramentos, eu tomo posse de restituição, eu tomo posse agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos falar isso com Deus. Sim, nessa reunião, Senhor, eu declaro isso, eu tomo posse agora, eu declaro no nome de Jesus Cristo, tudo mudado, tudo restaurado, transformado. Passando o teu sangue sobre o teu povo agora, Senhor. Vá tentando para cada oração, entre em ação na vida de cada um, vai materializando sonhos, desejos e projetos, vai mudando radicalmente a vida de cada pessoa aqui agora, vai mudando o Santo de Israel, vai mudando a vida dessa pessoa, muda a vida de cada um agora. Responde às orações, entre em ação, mostra a sua força, mostra o seu poder, derrama da sua glória, manifesta agora, meu Deus. Senhor, levanta essa pessoa do chão, levanta-la acima dos problemas, mostra a sua glória, reverta situações, livra até o que não é inocente, traz até essa pessoa o que ela tem esperado, realiza o sonho, realiza o desejo. Hoje, meu Deus, libera vitórias para a glória do teu nome. Eu determino boas novas, eu determino portas abertas, eu determino sonhos realizados, eu determino uma reviravolta, eu determino um novo ciclo, eu determino proezas. Eu tomo posse do impossível agora, em nome de Jesus. O impossível, eu tomo posse do impossível na vida de cada um. Aquilo que para você é impossível, liga no céu agora. Aquilo que é impossível para você, você vive uma situação assim que você diz: não, isso é impossível. Vamos, diga agora isso para Deus: é impossível, mas nesse momento eu creio de todo o meu coração, de todo o meu coração, mas de todo o meu coração, que o Senhor está liberando para mim, e ninguém vai tirar isso de mim. É impossível isso, Senhor. Isso é impossível. Pensa bem para você pedir algumas coisas, porque quando Deus abre esse portal para nós, nós precisamos ter essa fé e falar com Ele com toda a força. Senhor, isso é impossível, isso é completamente impossível, mas é tão impossível, mas nesse momento eu creio com a força da minha vida que o Senhor está liberando para mim. Eu creio com a força da minha vida, em nome de Jesus, que o Senhor está liberando para mim, que o Senhor está liberando para mim. Se isso for a cura de uma enfermidade ou de algo que você sonha, se você puder botar a mão, coloca a mão e diz que nesse local Deus está agindo. Se for talvez o seu casamento, algo, segura na sua aliança. Se for um documento, alguma coisa, ou algum local que você não tem como tocar, estenda a mão para aquela direção agora e diga que lá, que você precisa desse acontecimento, dessa mudança, desse milagre, de algo impossível e impossível. Jesus, eu sei que tem sido impossível, mas agora, em nome de Jesus, tudo que vem bloqueando a vitória dessa pessoa, que vem impedindo, que vem roubando, que tem bloqueado a vida dela, eu ordeno que saia. Seja enfermidade, seja um problema financeiro, seja uma injustiça, seja uma barreira, uma dívida, seja uma situação
impossível de ordem, da ordem que for, na área que for, eu ordeno agora que essa situação seja repreendida, que ela caia por terra, que todo mal saia. Eu ordeno ela agora resolvida, eu ordeno essa situação mudada, agora em nome de Jesus. Agora o doente seja curado, agora em nome de Jesus. A estéril gere filhos em nome de Jesus. Essa injustiça cai por terra em nome de Jesus. Essa porta trancada, fechada, eu ordeno caia por terra em nome de Jesus. Dívida caia por terra em nome de Jesus. Esse processo caia por terra em nome de Jesus. Seja lá o que for agora que tem impedido a vida dessa pessoa, dela viver o sonho dela, sai em nome de Jesus, caia por terra em nome de Jesus. E eu declaro o impossível materializado. Eu declaro, receba boas novas. Você vai receber boas novas. Hoje Deus libera essa vitória para você. Você vai receber boas novas. Eu ordeno boas novas, boas novas, boas novas na sua vida. O impossível está sendo materializado agora. Essa porta agora aberta. Deus está te dando poder. Poder para viver essa situação. Poder para viver esse milagre, poder para gerar esse milagre, poder para gerar essa bênção, poder para desfrutar dessa vitória. Deus está te dando poder para viver uma grande obra, um grande milagre, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você diga com a sua boca: Deus está me dando poder para viver. Fala o nome, o que é. O que é? Deus está me dando poder agora. Vamos, mas fala com força. Poder. Deus está me dando poder. Poder para viver esse milagre na família. Esse milagre da saúde. Esse milagre financeiro. Esse milagre profissional. Esse milagre, Deus está me dando poder. Poder, poder, vamos, sinta o poder. Sinta poder na sua vida. Deus está me dando poder para viver meu milagre. Diga isso para o mundo espiritual ouvir. Deus está me dando poder para viver o meu milagre. Em nome de Jesus. Eu saio daqui hoje certa de que eu recebi poder para viver o meu milagre. Eu recebi poder para viver o meu milagre. E quando o diabo quiser atormentar você, enxota dizendo: diabo, eu recebi poder para viver o meu milagre. E se alguém quiser te dar uma notícia ruim, diga para o mundo espiritual: eu recebi poder para viver o meu milagre. De agora em diante, é só isso que vai sair da sua boca: recebi poder para viver o meu milagre. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu concordo com todas as orações que foram feitas, clamores, mudanças, milagres, reviravoltas, transformações, impossíveis se tornando possível. Eu concordo agora e ligo aqui na terra, para que sejam ligados. Eu concordo e ligo aqui na terra, para que sejam ligados no céu. Eu desligo todas as situações impossíveis, contrárias, que entristecem, bloqueiam o caminho dessa pessoa, que a impede de passar. Eu desligo aqui na terra para que sejam desligados no céu. E eu declaro junto com cada um milagres, poder para viver milagres. Deus nos deu poder para viver restituições, transformações, restaurações, milagres que eu ainda não vivi, milagres que você ainda não viveu, milagres inéditos, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.